Olá, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico, mas equilíbrio químico de uma forma extremamente importante, que é o equilíbrio iônico da água, que é o que vai nos nortear quando a gente for pensar em pH, em pOH. Por que o nosso suco gástrico tem um pH baixo? O que significa ter um pH baixo, né? O que é um ácido? O que é uma base? Isso tudo a partir do equilíbrio iônico da água. Então vamos lá. Vamos pensar na água num sistema que é um equilíbrio. Então a gente tem a setinha da reação direta e a reação inversa. Ou seja, a água vai formar íons H+, mais íons OH-, de uma maneira que esses íons também podem se juntar para formar a água. Lembrando sempre o quê? Essa equação não está balanceada, mas é só para a gente demonstrar a dissociação dos íons H+, com os íons OH-. Mas a gente tem que lembrar também que, na verdade, não são íons H+, são íons H3 ou mais, só que a gente representa de forma super didática de maneira de íons H+, tá bom? Então vocês vão ver isso no exercício. Pode aparecer tanto íons H3 ou mais quanto íons H+. Tá, mas se eu tô falando de equilíbrio, eu tenho que falar também de quê? Constante de equilíbrio. Então a gente tem que, a partir dessa equação, a gente pode escrever a constante de equilíbrio, que vai ser o quê? A concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Neste caso, a concentração dos produtos são concentração de H+, vezes a concentração de OH- sobre a concentração do reagente, que seria da água. Só que você já assistiu a aula de equilíbrio químico e lembra que líquidos não entram quando a gente vai escrever o quê? A constante de equilíbrio, porque a concentração é uma concentração constante que a gente não leva em consideração. Então, reescrevendo essa equação, a gente tem que a constante de equilíbrio da água vai ser o quê? Concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-. Porém, a água, ela é universal, especial, e a constante de equilíbrio dela, a gente coloca, na verdade, o quê? Kw. A gente reescreve de maneira a ser Kw. Por quê? Esse W aqui referente à palavra água em inglês. Então a gente tem que Kw, que é a constante de equilíbrio da água, vai ser igual ao produto da concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-. Só que vocês lembram que a constante de equilíbrio, um dos fatores que vai definir o valor dela é o quê? É a temperatura. Então, a 25 graus Celsius, a gente tem que a constante de equilíbrio da água, ela foi calculada e ela é 1,0 vezes 10 a menos 14. Tá, então colocando aqui na expressão 1,0 vezes 10 a menos 14, agora a gente vai ver se está todo mundo sabendo matemática. Eu tenho que essa concentração só substituir aqui na fórmula. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa, a concentração de íons H+, ela é igual à concentração de íons OH- nesse sistema. Além de ser um sistema neutro, a gente tem aqui que as concentrações são iguais. Então, a gente pode o quê? Substituir isso na fórmula. De maneira que a gente pode colocar a concentração de íons H+ ao quadrado, que é igual a constante, a gente calcula a raiz quadrada e vai dar o quê? Que a concentração de íons H+ vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. E também a concentração de íons OH- vai ser 1,0 vezes 10 a menos 7. Tá, professor, o que isso tem a ver com pH, com pOH e como que eu calculo e como que eu vou descobrir o que é ácido e o que é base? Então, bora lá. Tá, então a gente vai guardar essa informação aqui, que a gente tirou daquela continha, que é que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. Vamos lembrar de dois fatores. A nossa constante de equilíbrio da água e que esse valor da constante de equilíbrio é 1,0 vezes 10 a menos 14. Gente, é um valor muito baixo, muito baixo. E o que os químicos pensaram? Vamos começar então a utilizar a matemática. Então eles aplicaram o cologaritmo nessa equação de cima, de maneira que você vai aplicar a operação menos log. Então ele aplicou menos log de Kw é igual a menos log de concentração de H+, ou concentração de H3 ou mais, menos log de OH-. Então como que vai ficar essa conta? Menos log de Kw é igual a 14.
Menos log de concentração de H3 ou mais ou concentração de H+, o que é? É o pH. E menos log da concentração de OH-, nada mais é que o pOH. Então, dessa equação, a gente tira o quê? Que pH mais pOH é igual a 14. Então, de onde vem essa escala do pH? Vem dessa equação lá do equilíbrio químico, da constante de equilíbrio. E é a partir daqui que a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre o que é ácido, o que é base, o que isso daqui vai alterar. Porque, basicamente, o pH vai depender o quê? Da concentração de íons H+. E o pOH vai depender do quê? Da concentração de íons OH-. E como que eu vou analisar isso? Qual que vai ser a concentração de íons H+, ou a concentração de íons OH- que vai definir o pH do meu sistema? Aí que a gente vai precisar dessa concentração aqui que a gente calculou anteriormente. Então, anota isso daí e vamos terminar a aula. Tá, pessoal? Então, o que importa lá daquele 1,0 vezes 10 a menos 7? Isso quer dizer que a concentração desses íons, tanto o H+, quanto o OH- no meio, é esse valor. Só que a água é o quê? Uma solução neutra. Então, a partir daqui, a gente vai analisar o que é uma solução ácida e o que é uma solução básica. Por quê? Quando eu tenho a mesma concentração de íons H+, com íons OH-, quer dizer que eu tenho uma solução neutra. Isso é a definição de uma solução neutra. Como eu tenho que o pH 7 é de uma solução neutra, vamos fazer a ideia contrária. O pH, como a gente definiu anteriormente, é menos log de concentração de H+. Se eu tenho menos log dessa concentração aqui, qual que é o valor? 7. Então, a partir daqui que a gente tira que o pH 7 é um pH neutro. Por quê? A gente tira como referência o pH da água, que a gente tem a concentração de H+ igual a concentração de OH-, que é esse valor. Então, a partir daqui, a gente calculou o pH, que é igual a 7. No caso de uma solução básica, a gente tem que a concentração de íons OH- vai ser maior que a concentração de íons H+. Então, o que isso quer dizer? Que o pH ele vai ser o quê? Maior que 7. Na nossa escala, a gente vai ter o pH entre 7 e 14. Maior que 7 e até 14. Bom, temos outras escalas, só que a escala que a gente utiliza, geralmente a mais utilizada, é entre 0 a 14. No caso de soluções ácidas, vamos ter que as concentrações dos íons H+ vão ser maiores que a concentração de íons OH-. Então, onde que a gente vai ter isso daqui na escala? De 0 a 6,99, já é considerado ácido. E o 7 é o pH neutro. Então, a gente tem o quê? Essa escala de comparação, de 0 a 14, onde de 0 até 7 é considerado soluções ácidas, que a gente tem concentrações maiores de íons H+. E de 7 a 14, as soluções são consideradas básicas e temos as concentrações de íons OH- maiores que íons H+. Essa escala é extremamente importante, tanto para o funcionamento do nosso corpo, quanto para várias coisas do nosso dia a dia. Tipo, o suco de limão é ácido, o que isso quer dizer? Que a concentração de íons H+ naquele sistema ali é grande, então pensa na escala do pH, é bastante importante. E nunca se esqueça que pH é menos log da concentração de H+. Apesar de a gente ter visto na aula que pH mais pOH é igual a 14, quando eu estou falando de acidez ou basicidade no sistema, a gente utiliza apenas pH. O pOH é apenas um coadjuvante. Então, sempre quando eu vou me referir à acidez ou basicidade de um sistema, eu vou utilizar pH. Se o pH for maior que 7, é um sistema básico. Eu não vou utilizar o pOH para quantificar isso. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar aí uma figurinha de uma escala de algumas substâncias legais para vocês compararem o pH e tentar relacionar aí ao dia a dia. Até a próxima aula!